Bom dia, queridos irmãos. A paz do Senhor seja com cada um de vocês. Opa, obrigado. Que dias memoráveis estamos vivendo neste lugar. Quem aqui, seja acampante ou aqueles que vieram e participaram de uma ou outra reunião, já foram abençoados? Quem ouviu Deus nesses dias? Então está dando certo o nosso tema. Está havendo despertamento. Deus está a fazer grandes coisas e vai continuar muito mais depois que nós saímos daqui. Eu queria compartilhar com os irmãos, depois de tantas palavras abençoadas, de testemunhos extraordinários, que com certeza marcaram a vida de cada um que ouviu, e até testemunhos que a gente já conhecia, a gente voltou a chorar de novo com o mesmo testemunho, a gente continua a ser tocado, porque Deus é aquele que faz novas todas as coisas a cada dia. E pensando nesse encontro já há algum tempo, Deus colocou no meu coração essa passagem de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. E eu, de propósito, não quis escrevê-la lá no painel, mas eu quero que você use a sua Bíblia, seja ela em papel ou no celular. Se você não tem nenhuma das duas coisas, olha quem está perto de você, porque eu gostaria que você estivesse manuseando a palavra de Deus e guardasse no seu coração aquilo que nós vamos ouvir, cujo tema eu escolhi preparados para o encontro. E não é esse encontro, é aquele que está por vir e que está cada dia mais perto. O dia do Senhor está chegando. Então, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, abriu a tua Bíblia aí, para acompanhar comigo. Enquanto nós estivermos ouvindo, lendo, eu queria que os irmãos prestassem atenção em algumas palavrinhas que vão estar escritas nesse texto. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, diz Paulo. Mas, já que eu estou escrevendo, não custa relembrar os irmãos, né? E aí ele continua: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Versículo número 5, repete comigo. Porquanto
vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Eu tenho que confessar para os irmãos que diante de tantas palavras que nós recebemos, palavras que mexeram com todos nós, mas palavras que têm uma característica específica. Então, desde o início com o Bilão, desperta, acorda, fique acordado, para de descansar, levanta, vamos. Meus irmãos, eu tenho tido dificuldade de dormir. Porque parece que você deita na cama e tem um sentimento de culpa. Porque você tem que ficar o tempo inteiro despertado, acorda, olha para cá, olha para lá. Brincando, mas é sério. Porque quando nós nos deixamos ser levados pelas coisas, a gente literalmente parece que está num espírito de dormir. O que Deus está querendo nos orientar e falar conosco nesses dias e através também dessa passagem? Não posso dormir? Tenho que ficar o tempo inteiro acordado? Claro que não. A noite, que aqui é citada como trevas, é do mal? Não. Deus fez o dia e a noite. Quem vive ou trabalha à noite está em pecado? Não. Imagina se não houvesse atendimento hospitalar à noite. Você chega mal no hospital e tem uma plaquinha: amanhã cedo te receberemos. Tenha uma boa noite. E aí você está quase morrendo e o hospital não funciona. Você precisa de gasolina para colocar no carro, porque precisa fazer algo que aconteceu e os postos estão fechados. Imagina na hora que você está com um problema grave em casa e os bombeiros não podem ser acionados. Quanta coisa funciona à noite e é necessária. Aquele jantar de namorados, um cinema, um momento de lazer. Quantas coisas nós fazemos à noite e nem por isso nós estamos deixando de vigiar. O que Paulo está querendo dizer é que o sono físico, ele é necessário. Segundo os médicos, diz que dormir bem dá equilíbrio para o corpo. Já a falta de sono, um sono de qualidade, pode causar obesidade, diabetes, hipertensão e até transtornos mentais. Não é, Vera? Cadê a Vera? Quem dorme mal, quem está perturbado, quem não consegue descansar, no dia seguinte vira uma pessoa chata. E, meus irmãos, a Organização Mundial da Saúde recomenda: durma 8 horas por dia. Quer dizer, nós precisamos recompor o nosso corpo. Mas Deus não está falando do dia, da noite, do sono, de você estar acordado trabalhando, fazendo algo. Ele está falando e está nos alertando para a importância de nós estarmos despertos, preparados para o dia do encontro. O dia do Senhor vem e Ele está chegando. Dá uma olhada para o irmão, você está de olho aberto. Está de olho aberto, meu irmão? E nós lemos no versículo 5, que a Maísa vai colocar ali, já colocou? Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e das trevas. Nesse jogo de palavras, Paulo, com a graça, uma sabedoria do alto, vai jogando com a gente para a gente entender o que realmente Deus quer. E Ele está dizendo: você que creu no Senhor Jesus, essas 12 pessoas que hoje têm o nome delas escrito no livro da vida, são filhos do dia,
são filhos da luz, filhos de Deus, pessoas que têm de Deus o Espírito Santo e aqueles que Deus vai cuidar. Então, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Deus está querendo que a gente tenha discernimento espiritual para percebermos e interpretarmos os tempos e as épocas, os sinais. Por quê? Porque Deus não quer, olha bem para mim, Deus não quer que nenhum de nós se perca. E aqueles que são dele, ele cuida. E se tiver que falar 1, 2, 3, 4, 5, ele vai falar, porque ele vai nos relembrar. Um bom pai ensina aquilo que é importante, e ele cuida de nós. E nesse capítulo 5, se você olhar na tua Bíblia que está aberta aí, como é que ele termina? No versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola, que esta carta, que essa admoestação, que essa lembrança, seja lida a todos os irmãos. Dá uma olhada, vê se você está sentindo falta de alguém. Se você está sentindo falta de alguém que não está aqui, que você conhece, fala para ele ler 1 Tessalonicenses. Fala para ele ler esse texto que a gente está lendo. Fala para ele ler essa carta, porque Deus está nos avisando, o dia do Senhor está chegando e Ele quer que todos estejam com Ele nesse encontro. Começando pelos filhos da noite e das trevas, que um dia nós fomos, só para você relembrar e ver da onde Deus te tirou. Quais são as características de uma pessoa que anda na noite, nas trevas, na escuridão? São aquelas que se deixam levar por tudo. Afinal, todas as coisas são lícitas. São pessoas que querem curtir a vida sem regras. E é interessante que esse texto que eu citei antes, todas as coisas são lícitas, está escrito na palavra, não está? Em Coríntios. Mas todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Só para quem está nas trevas, ele só pega a primeira parte. Tudo é permitido, vamos lá. E aí fazem todas as coisas, e por agirem assim, perdem a luz, distanciam-se de Deus, e já não conseguem mais enxergar as coisas. Eles acham que estão aproveitando a vida, e, no entanto, estão caindo numa grande cilada. Os filhos da noite e das trevas são os que andam relaxadamente. São pessoas que não têm palavra. Um dia falam uma coisa, outro dia falam outra. Pessoas cheias de si, interesseiras, só buscam aquilo que querem, partidárias, entram naquele grupinho porque algo interessa para elas. Não tem amor por ninguém, é falsidade. Elas vivem buscando algo que as satisfaça. Nós já fomos assim. Não fomos? Não somos mais. Fala para o irmão, não somos mais. Nós já fomos assim. São pessoas, como diz o texto, que se embriagam. E o termo se embriagar não quer necessariamente dizer que estão tomando bebida forte, alcoólica, mas são aqueles que se deixam levar pelos prazeres. Aqueles que perdem com isso a sobriedade. Tornam-se pessoas letárgicas, insensíveis, pessoas que não percebem mais os sinais. O sinal está dizendo, para, e ela continua. O sinal está dizendo,
tem que virar à direita, ela vira para a esquerda. Quer dizer, ela não consegue mais perceber, discernir o certo do errado. Parece que tudo é normal, tudo pode. Nós não somos mais assim. São pessoas que, de uma forma deliberada, agem contra a verdade. Pessoas que usam a noite, às escuras, para fazerem coisas reprováveis, com o objetivo de não serem vistas. E por não serem vistas, não são julgadas. E aí mantém a aparência intacta durante o dia. Pessoas que você vê parecem serem boas pessoas, mas por detrás, no oculto, fazem coisas terríveis, reprováveis, e como nós lemos lá em Efésios, só de citar isso já é vergonha. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. E os filhos da luz e filhos do dia são aqueles que sempre estão de olhos abertos, que vigiam, estão alertas, atentos a todas as coisas e não se deixam enganar pelas sutilezas do engano. Como é difícil você falar para uma pessoa que ela está indo para o caminho errado, quando ela está com os olhos fechados, quando ela está com óculos escuros, quando ela não enxerga nada, você fala, não é por aí. Enquanto que para nós, tudo é claro, tudo é simples. Você percebe o que está certo, o que está errado, e é uma decisão nossa, como disse o Ed outro dia, de viver como sábios. A gente escolhe o lado certo. A gente sabe que os dias são maus, mas a gente prefere, a gente obedece e vai para o lado certo. Os filhos da luz não são enganados. Nós podemos ser desobedientes, rebeldes, mas enganados não. Quando a gente faz uma coisa errada, é porque a gente quis fazer, porque a gente sabia o que era certo. E Deus falou, e o Espírito cutucou, e a gente apagou. E a gente disse não. Pelo menos comigo é assim. Quando eu erro, eu sei que eu, por algum motivo, quis errar. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olha para nós de que jeito? Com o mesmo olhar de amor, com o mesmo olhar de compaixão, e dá aquela olhadinha básica e diz assim, precisa de ajuda? Quantas vezes você foi ajudado por Deus aqui? Que a gente fez uma bobeira qualquer, e Ele foi lá e te tirou do buraco. Os que são filhos da luz, filhos do dia, são os que andam de forma transparente. São pessoas sinceras, humildes, quebrantadas, mansas, trabalháveis por Deus. São pessoas que não andam sozinhas. Elas têm amigos, elas têm com quem abrir o coração, pessoas que confessam os seus erros, pedem ajuda. São os pobres do espírito, que reconhecem que precisam de Deus e que precisam da igreja. E desta forma, eles permanecem em pé, permanecem vivos, permanecem na luz, porque não se escondem. Davi, no momento crítico da vida dele, ele disse, enquanto eu calei, os meus pecados, até os meus ossos começaram a ficar. Quer dizer, mas ele lutava contra isso. E ele no mesmo salmo diz, mas confessei os meus pecados, e ele mudou a história. Esses são os filhos da luz. Filhos da luz filhos da luz não encobre pecados. Filho da luz confessa pecados. Filho da luz não vive de aparência, ele vive de transparência, quer dizer, aquilo que você é aquilo que você é.
mas eu tenho uma boa notícia. A obra que Deus começou na tua vida está continuando e você vai ser melhor amanhã. Olha para o irmão com fé e fala: você vai ser melhor amanhã. Filhos da luz e filhos do dia são aqueles que, mesmo quando dormem o sono natural do corpo, estão espiritualmente ligados com Deus, ao ponto de até em sonhos serem ensinados. Quem aqui já teve um sonho que Deus falou com você? Olha quanta mão levantada. Diz o versículo, capítulo 16, 7 de Salmos: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E o Ed disse que Davi era um homem acordado, era um homem desperto. E um homem acordado, um homem desperto, uma mulher acordada, desperta, um ser, o Filho de Deus, são aqueles que têm uma oração que fazem quase todos os dias. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é aqueles que se deliciam com o Deus que tem e tem prazer de estar na presença dEle. E principalmente, que é outro ponto aí, eles se revestem diariamente da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Quando eu estava lendo, eu resolvi pegar o dicionário, porque na Bíblia fala revestir, e nós não usamos isso normalmente, a gente usa vestir. Aí eu fui no dicionário para ver se havia alguma mudança, e no dicionário diz assim: vestir é igual a revestir, revestir é igual a vestir, ou seja, mas a palavra re, que vem antes, né? Ela dá a conotação que você tem que estar sempre, diariamente, constantemente, se revestindo, colocando de novo aquela roupa, como nós ouvimos em todas as palavras que a gente ouviu até agora. Nos revestir de Jesus Cristo. E revestir é uma atitude que causa um certo trabalho. Quanto tempo você demora para se trocar? Os homens 2 minutos, as mulheres 1h30. Mas, quando eu estava lendo e meditando nisso, quem aqui dentro dos irmãos trabalha em algum tipo de emprego que usa uniforme? Tem alguém aqui? Alguns estão levantando a mão. Ou seja, quer você goste ou não goste, naquele dia você tem que colocar aquela camiseta, aquela calça, aquelas vestes, porque o teu emprego exige assim. E nós, quando trabalhamos dessa forma, eu já trabalhei assim também, quando você chega em casa, a coisa que mais você quer é o quê? Tirar aquele negócio, porque você já ficou o dia inteiro com aquela roupa. Eu não sei nem se lavam a roupa, né? Porque a gente quer estar com roupas mais agradáveis, do nosso gosto. E aqui Paulo está dizendo a importância de você ser revestido de Cristo, da roupa de Cristo. E ele diz da couraça, da fé e do amor, e do capacete da esperança da salvação. Por que ele colocou só 2 itens da armadura que é citado em Efésios? Porque aqui ele está olhando para 2 coisas que nós não podemos deixar serem abaladas na nossa vida: o nosso coração e a nossa mente. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as bênçãos, as vidas que Deus tem para nós.
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, como é que você está? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que o teu nome está escrito lá em cima? Você tem certeza que o Espírito Santo está aí dentro? E essa certeza toda gera uma armadura. E isso nos faz pessoas prontas para vencer as batalhas. Mas o texto continua. E Paulo, no começo desse texto que a gente leu, ele falou que o dia do Senhor vem. Vem? Vem mesmo? Está chegando? Você está pronto? Colocou a roupa certa? Então tá bom. Mas ele põe duas comparações, que é interessante. O dia do Senhor vem como um ladrão e vem como as dores de parto. Como ladrão, alguém já foi assaltado aqui? Eu estou levantando a mão. É uma sensação horrível. E quando você chega na sua casa e a porta está aberta, e aquelas roupas, aqueles brinquedos das crianças, aquele computador, e que hora que ele me assaltou? Quando eu não estava lá, quando a casa estava fechada, quando eu estava de férias, na praia, e quando eu volto. O dia do Senhor vem como um ladrão. Ou seja, meu irmão, presta atenção, você vai ser assaltado. O dia do Senhor vem como um ladrão. Não tem aviso. Vai ser de repente, quando você menos esperar. Ou seja, o que nós temos que fazer? Prepare-se, fique atento, coloque alarmes, câmeras, proteja. Não é assim que um pai de família faz? Se o pai de família, Jesus disse lá em Mateus 24, soubesse que a sua casa ia ser roubada, ele vigiaria e não deixaria. Nós ficaríamos de vigia o tempo inteiro. E o texto fala, por isso ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Infelizmente, nós temos a tendência de relaxar. Nós estamos pensando aqui em colocar câmeras em volta desse salão aqui, para ajudar na segurança do local. Aí você passa, você coloca a câmera, é uma novidade, né? Você fica lá no celular olhando as carinhas e vê o cachorro passando, e vê o passarinho. Aí passou um dia, não aconteceu nada. Passou 2 dias, não aconteceu nada. Passou um mês, não aconteceu nada. A gente começa, hoje eu não vou nem olhar. Nós não somos assim? Meus irmãos, vai acontecer. Você fica lá. E olha. Daqui a pouco, não aconteceu. Paulo está falando isso aqui há quase 2000 anos. Ainda não aconteceu. E aí, a nossa vigilância começa a cair. E ele diz, na hora que você não cuidar, na hora que você não tiver revestido de Cristo, da couraça, do capacete, é a hora que você cai. É a hora que não dá mais tempo. Jesus contou uma parábola do juiz iníquo. E é a parábola de orar sempre e nunca esmorecer. E aí a viúva vai lá, corre atrás do juiz, não é atendida, fica em cima dele. Mas como é que termina a parábola? Quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra?
parece que com o tempo a nossa fé já não é a mesma, porque a gente crê, mas o fato de ter que esperar, de ter que vigiar, e parece que isso está demandando muito tempo, vai arrefecendo a nossa fé. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem segue a Jesus? Se você está com Jesus, fica tranquilo. Você vai enxergar o caminho. Você vai perceber os sinais. Você vai estar preparado. Mas existe um outro versículo que eu gosto muito, que está lá em 1 João, que diz assim: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, quem sabe, mantemos comunhão. Agora não é você só seguir a Jesus e andar na luz. Quando você anda na luz, você tem irmãos, você tem relacionamento com pessoas, você não está sozinho. E convenhamos, é muito mais fácil você conseguir algo quando você está com um grupo. Daqui a pouco a gente vai chegar naquele momento triste do acampamento, que é a hora da despedida. Nós já estamos acostumando com o irmão, nós estamos quase que amando o irmão. Nós estamos se dando bem uns com os outros. Até o jogo de futebol terminou empatado lá, para não dar briga. Quer dizer, mas a gente tem que voltar para a nossa casa. E muitos aqui, às vezes, vão ficar sozinhos. Meus irmãos, se você está na luz e anda na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. O dia do Senhor vem, como as dores de parto. A situação que era, diz aqui o texto, de paz, segurança, pode mudar de uma hora para outra. Quando chegam as contrações, que graças a Deus nós homens não sentimos, né, porque a gente não ia aguentar. Quando chegam as contrações, põe-se fim a uma tranquilidade. O sufoco começa. É tempo de dor e aflição. Mas o interessante é que aquela dor é uma dor que tem um alvo, que você está esperando há 9 meses. O filho vai chegar. Presta atenção na frase. O filho vai chegar. Mas ele está dizendo, mas as contrações aparecem. Então é um cara assim, nossa, vai nascer, ai, vai nascer, ai, e fica naquela coisa, respira fundo. Pelo que eu vi até hoje. A minha esposa, no nascimento da Camila, não sentia nada. Eu não sei se Deus respondeu a nossa oração, porque ela não queria sentir dor. Apesar que a gente orou, e aí o médico disse o seguinte, quando deu 9 meses, Kátia, eu vou te dar mais uma semana só, não pode passar disso. E ela ficou aquela semana inteira, com as malas prontas, preparativos, o médico, o hospital, tal, tudo em ordem, e não acontecia nada. Porque todos nós que somos pais, que vivemos essa experiência de ter filhos, a gente sabe que o filho está chegando, você sabe que a hora vai vir, que o momento maravilhoso de ser pai e mãe vai acontecer, mas ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe exatamente quando chega. E aí, depois de uma semana, nada. E aí ela foi para a cesariana. E aqui eu quero fazer um parênteses. Tem aumentado
o número de cesarianas. Muito. Por quê? Tem grana envolvida. 2, não quero ter dor com contração, mas o mais interessante que eu acho que está dentro do nosso contexto aqui é que nós queremos administrar o nosso tempo. Eu não quero que nasça no momento errado. Tem que nascer no momento que eu quero. Eu vou marcar um horário e naquele dia o dia do Senhor vem como as dores de parto e como um ladrão. Você está preparado? Concluindo, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Era uma igreja boa. Esse livro de Tessalonicenses é um dos que mais fala da volta de Jesus. Era uma igreja que estava atenta, alerta, sintonizada, mas Paulo insiste e diz agora: consolem uns aos outros e edifiquem uns aos outros com essa palavra. E aí ele dá umas dicas que são interessantes, que é com isso que eu quero terminar. Como filhos da luz e filhos do dia, enquanto vigiamos e esperamos, nós temos o dever de manter as nossas vasilhas com azeite. As virgens prudentes eram essas, que mesmo na hora de dormir, as vasilhas estavam lá cheias. Ou seja, quando ele vier, você pode ficar totalmente tranquilo se você estiver fazendo o que tem que fazer. Se nós estivermos no nosso posto de serviço, atentos, alertas, vigilantes, fazendo aquilo que um dia Deus nos chamou para fazer. E aí no livro, volta para a Bíblia que você está com ela na mão, a gente só vai concluir lendo isso aqui que está aqui. Então no versículo 5:12, Paulo diz: agora vós rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Quantos líderes existem nessa igreja? Quantas pessoas Deus usou para trabalhar na tua vida, que te ajudam, que te ensinam, que te discipularam? Considere essas pessoas, honre essas pessoas, sujeite-se a essas pessoas, porque elas velam pelas nossas vidas como alguém que tem que prestar conta lá no futuro. E quando nós estamos na igreja, nós temos que honrar aqueles que merecem honra, aqueles que estão sendo usados por Deus para nos abençoar. Depois ele continua: vivei em paz uns com os outros. Exortamos também, irmãos, que se houverem submissos, admoesteis. Sempre vai haver. Se houver desanimados, quem disse o Marcos, consoleis. Se houver fracos, ampareis. E a turma que não está em nenhuma dessas três, seja muito longânimo com cada um, porque afinal de contas, todos nós somos pecadores e erramos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não paga o mal com o mal. Não deixe o irmão cair nessa tentação de revidar. Se coloca ao lado para ajudá-lo. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. No livro que o Marcos leu esses dias de Neemias, um pouquinho para frente, depois que os muros estavam construídos, a lei foi lida diante de todo o povo, publicamente na praça,
e o povo começou a chorar, porque era um momento, quanto tempo eles não ouviam a palavra dessa maneira, e agora com a cidade fortificada, e Esdras levanta e diz: não, não é hora de chorar, é hora de alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer, alegrai-vos, regozijai-vos, tem muito motivo de alegria todos os dias. Para de olhar para a coisa ruim, aquilo que não funcionou. Orai sem cessar. Fica online com Deus como você fica com o seu celular. Em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, aquilo que Deus falou vai acontecer. Julga todas as coisas, retende somente o que é bom. Ele está dando dica para você, enquanto espera Jesus, vai fazendo isso. E eu costumo dizer nesse versículo aqui, que nós cristãos temos que andar com um cofre e com um lixo. Tudo que é bom vai para o cofre, tudo que é ruim vai para o lixo. Quer dizer, julga as coisas, percebe as coisas, e o que é bom guarda, o que não é bom, joga fora. Abstém de toda forma de mal. E eu acho que a oração final dessa palavra, Paulo escreve aqui no texto, no versículo 23. O mesmo Deus, o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor vem e Ele está chegando. Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.